Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Hoje chegamos ao 7º capítulo de Gênesis no nosso cronograma Bíblia Todo Dia. Lembrando que no dia de domingo, que é amanhã, eu coloquei para vocês leitura livre. O que isso quer dizer, Jéssica? Que eu deixei vocês à vontade para vocês relerem algum capítulo desses que nós lemos na semana toda, certo? Se você quiser fazer um devocional à parte de um livro que você tem em casa, de uma passagem que você vê na internet, ou seja, fique à vontade para ler algo da Bíblia. Você pode ler o Novo Testamento, fique à vontade. O principal é que você somente não deixe de ler a Bíblia, tá bom? Jéssica deixou o tema livre, porque domingo não é para ler a Bíblia e o nome do cronograma é Bíblia Todo Dia. Se é Bíblia todo dia, então a Bíblia todos os dias ela deve ser lida. Você come todos os dias, não come? Então o alimento da sua alma é a palavra de Deus. Então o alimento do Espírito é a palavra de Deus. Então alimente sua alma, não deixe ela morrer de fome. Mas vamos lá, mulheres. Continuando aqui na história de Noé, no capítulo 7, versículo 1, o Senhor vai dizer: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Tudo aquilo que eu já falei ontem, que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E aqui nós vamos ver o Senhor dando outras instruções a Noé. Ontem, no capítulo de ontem, nós vemos que o Senhor deu instrução de como seria a arca, né? A altura, a medida, tudo isso. Aqui o Senhor já vai dar uma outra instrução a respeito dos animais. Veja que no versículo 2 ele vai dizer assim: De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos um par, o macho e sua fêmea. E aí eu quero chamar a tua atenção, preste atenção nisso aqui, se você puder, anote, certo? Essa questão dos pares de animais. Muitas pessoas dizem que a Bíblia se contradiz, mas a Bíblia não se contradiz, na Bíblia não há erro. E uma das questões que os ateus usam para dizer que a Bíblia tem erro é a respeito dessa questão dos pares dos animais. Porque em um momento na Bíblia nós vamos ver o Senhor mandando colocar um par de cada animal, mas aqui no versículo 7 nós vamos ver que vai falar sobre 7 pares de animais. E aí você vai me perguntar: e aí, Jéssica, é controvérsia? Não, não é controvérsia. Eu quero que você entenda. O Senhor manda Noé colocar um par de cada animal, certo? Mas dos animais puros, dos animais limpos, vão ser 7. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, e dos animais imundos um par. E o que são esses animais imundos, Jéssica? O que são esses animais limpos, né? No Antigo Testamento nós vamos ver que o porco, não se podia comer carne de porco, porque era tido como um animal impuro, certo? Então, existiam animais naquela época que era impuro. E esse animal impuro ele não poderia ser usado no sacrifício, né? O sacrifício é cordeiro, que é um animal limpo, o boi, certo? Seriam esses animais. Então, dos animais limpos, dos animais que naquela época eram considerados puros, o Senhor disse: Noé, não vai colocar só um par, você vai colocar 7 pares. Mas dos outros animais, você vai colocar um par, certo? Que continua o mesmo par que o Senhor falou. Por que isso? Já avisando realmente, porque o Senhor sabia que esses animais puros, esses animais limpos, precisaria de muito mais deles, porque lá na frente seriam usados para sacrifícios. É uma das questões, né? Então vamos supor, a cobra não é um animal puro, era um animal considerado impuro. Então ali entraria só um par, um exemplo. Tá bom? Então, para vocês entenderem que não tem controvérsias. Também das aves do céu, 7 pares. Então, as aves dos céus também o Senhor disse não um par, não apenas um par, mas 7 pares, certo? Então, é isso, para vocês entenderem bem direitinho, certo? Por que isso? Para se conservar a semente sobre a face da terra. E aí, deixa eu ver mais outra coisa que eu quero destacar aqui. E aí nós vamos ver, eu destaquei poucas coisas, viu, meninas, no versículo 7. Mas aqui você vai ler com atenção, você deve ter lido, se você quiser reler. Aí o Senhor vai falar, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Quantos dias duraram o dilúvio?
coloca muito isso em enquete bíblica no Instagram, né? 40 dias e 40 noites. E o Senhor vai dizer: exterminarei todos os seres que fiz, tudo, né? Então o Senhor vai dizer no versículo 16, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Depois de tudo, né, quando Noé coloca os animais para dentro, dos animais limpos, das aves, os répteis, né, quando tudo entraram dentro da arca, todos entraram, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E a Bíblia diz no versículo 11 que isso foi, quando aconteceu isso, Noé ele tinha 600 anos de vida, certo? E nesse mesmo dia, versículo 13, entraram a arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, assim como disse o Senhor. Não é isso? E todos os animais. E quando no versículo 16 vai dizer que o Senhor fechou a porta após ele, é muito interessante, mulheres. Isso aqui nos ensina algo. Porque não foi Noé que fechou a porta, né? Noé não fechou a porta pelo lado de dentro da arca, mas sim o Senhor fechou a porta. Quando entraram todos, tanto homens como os animais, o Senhor fechou a porta. Porque imagine um grande dilúvio acontecendo lá fora, uma geração que achou que Noé estava brincando, que Noé estava louco, né? Agora todos queriam a arca quando viram que realmente estava acontecendo o dilúvio. E Noé talvez tivesse se compadecido daquele povo e abrido a porta para eles. Ou até mesmo Noé, né, teria tentado abrir a porta por muitos outros motivos. Porque muitas vezes nós, como homens, como pessoas carnais, nós queremos nos desviar um pouco dos propósitos do Senhor. Mas o Senhor fechou a porta para garantir que Noé não abriria. Amém, mulheres? Então, é isso. No capítulo 7... é sobre isso, tá bom? E na segunda-feira nós voltamos com o capítulo 8. No finalzinho do versículo 7 vai dizer que, no versículo 22, tudo que tinha fogo de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. E as águas duraram 150 dias, predominando sobre a terra, né? Então, assim, foi muita chuva, foi muita água, foram muitos dias, imaginem só. Então é isso, mulheres, tá bom? Deus te abençoe, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, indicar, tá bom? Em nome de Jesus, que você fique com Deus, que seja um final de semana abençoado para você e sua família.